eu pensei que estávamos perto de terminar a história de Eliseu. Mas hoje, os irmãos sabem que a cana, quando você corta ela brota outra vez. Sabia disso? Glória a Deus, né? Chamam de soca, não é assim? Né? A soca. E Jeová hoje fez brotar mais socas. Amém. Está brotando. Estamos perto de terminar e parece que está longe. Porque o Senhor está brotando coisa nova. Bendito seja o seu santo nome. Meus irmãos, nesta noite nós vamos continuar meditando. Nós terminamos a Sunamita, a vitória que a Sunamita teve quando voltou da Filistia. E agora nós vamos, o escritor, o agiógrafo, pastor Isoldo, o que quer dizer agiógrafo? Ágios, no grego, quer dizer santo. Ágios, no grego, quer dizer santo. Agiógrafo e grafos é escritor. Então, agiógrafo quer dizer escritor sagrado. E, meus amados irmãos, o agiógrafo, ele escreveu as coisas dirigidas pelo Espírito Santo, inspiradas pelo Espírito Santo. E ele disse que Eliseu foi para a Síria, saiu de Samaria e foi a Damasco. Meus dias foram tão corridos que eu não tive tempo de pesquisar quantos quilômetros de Samaria a Damasco. De Jerusalém a 230, o pastor Herman está ajudando. De Samaria deve ser uma diferença pequena, 230 quilômetros de Jerusalém a Damasco. E de Samaria a Damasco deve ser parecido. Então, mais de 200 quilômetros. 242. De Samaria a Damasco. Como daqui onde? Me ajude, eu como daqui aonde? Como daqui a Recife. Glória a Deus. E as viagens eram a pé. Ou eram a pé, ou eram de jumento. Só gente rica que tinha camelo. Pobre, não tinha cavalo, nem camelo, andava de jumento. E o profeta, possivelmente tinha um jumento, um mulo, e andou como daqui a Recife, numa viagem missionária. A pé são 45 horas. Glória a Deus. São quase 2 dias de viagem. Quase 2 dias de viagem. Sem parar. E parando dá uns 3. Né? Glória a Deus, hein? Glória a Deus. Pastor Alberto está muito animado. Se for a pé, vai passar 1 mês. Glória a Deus, caminhando. Então, irmãos amados, de repente Eliseu vai para a Síria. Do nada, Eliseu vai fazer uma viagem para Damasco, que era a capital da Síria. Era? Não é até hoje. Está destruída pela guerra. Meus amados irmãos, vamos ver isso no versículo 7, por gentileza. Depois veio Eliseu a Damasco, estando Ben-Hadad, rei da Síria, doente. Muito bem, veio depois Eliseu a Damasco. Pastor Isoldo, o que foi que Eliseu foi fazer em Damasco? Os irmãos sabem que Deus não faz nada à toa. Deus tinha um plano, ou vários planos. Mas o que foi que Eliseu foi fazer lá? Eu pesquisei e os meus amigos me disseram, vários amigos me disseram que possivelmente ele foi visitar a obra missionária que estava lá. Quem foi o missionário que foi para lá, para a Síria, fazer missões? Quem lembra? O irmão falou ali atrás. Quem foi? Levou até uma carga de terra. Quem foi, irmãos amados? Naamã. Se você não sabe, Naamã virou obreiro. Pois a Bíblia diz que ele fez um altar. Levou uma carga de terra de Israel para fazer um altar a Jeová na Síria. E meus irmãos já tinham uma congregação boa. Primeiro, tinha a menina, a escrava dele, né, a escrava da esposa,
já era crente. A mulher de Naamã foi crente. Naamã foi crente. Os servos foram crentes. E o evangelho foi pregado ali na Síria. Eles faziam culto. Eles fizeram um altar e faziam culto a Jeová. E anunciava as grandezas de Jeová. E interessante, irmãos, é que não só ficou aquele povo crente, não. A Bíblia diz que nem tudo está escrito. Mas vocês acreditam que só ficaram aqueles crentes? Quando o povo chegava que via Naamã curado, ele era conhecido ou não era? Era ou não era o chefe do exército? E quando o povo chegava que via Naamã curado, o que era que aquele povo ficava? Como aquele povo ficava? Maravilhado. E ele falava de Jeová. Ele falava do Deus de Israel. E eu creio que quando a gente chegar no céu, vai encontrar muitos sírios que creram na palavra de Deus. E Eliseu, segundo os melhores comentaristas, ele foi lá visitar Naamã, seu filho na fé, e foi visitar a obra. Que Naamã virou um obreiro extraordinário. O que quer dizer extraordinário? A gente só fala em extraordinário no sentido de coisa grande. Mas extraordinário quer dizer uma coisa independente da ordem. Extra, fora da ordem. Porque Naamã não era para ser sacerdote. Os irmãos sabem que Naamã não era. Só podia oferecer sacrifício os descendentes de quem? Me ajudem. Os descendentes de Levi. Mas não tinha descendente de Levi para ir. Deus mandou um outro obreiro, um outro sacerdote. Deus levantou um extraordinário. Tem um sacerdote ordinário, quer dizer aquele que foi feito dentro da ordem, e tem um que foi extraordinário. Então Naamã foi um ministro de Deus extraordinário, fora da ordem, acima da ordem, extra a ordem. Bendito seja Deus. Aleluia. Os irmãos sabem que só quem pode batizar é pastor. Só quem pode celebrar ceia é pastor, presbítero, pastor, evangelista. Mas numa guerra, numa perseguição, os pastores não podem ir para todos os lugares. E às vezes eles autorizam alguém que nem é presbítero, nem é diácono, nem é o evangelista, nem é pastor, autoriza a ministrar os sacramentos. Isso é uma coisa ordinária ou extraordinária? Por exemplo, na história da Assembleia de Deus, muitas vezes não havia ministro suficiente para batizar. Não havia ministro suficiente. Lá nos Seringás do Pará começou a se salvar almas. Longe, sem caminhos, dias, semanas de barco. E Gunaving e Daniel Berg não tinha tempo. E eles autorizavam alguém a ministrar o sacramento do batismo. Isso é uma coisa ordinária ou extraordinária? Não quer dizer que todo membro deve fazer isso. Mas em casos especiais, por falta de obreiros ordinários, Deus pode levantar alguém extraordinário. Quer dizer, além da ordem, fora da ordem. Aleluia! E Naamã, pastor Herman, foi um sacerdote extraordinário. Porque só era para ser sacerdote quem era da tribo de Levi, quem era da descendência de Arão. E você vê que ele disse, eu vou oferecer sacrifício. E Eliseu não disse nada, ao contrário. Permitiu. Porque não tinha quem fosse para lá. E agora Eliseu foi lá, possivelmente, ver a obra. Certamente Eliseu teve notícia de que a obra estava crescendo. E Eliseu disse, eu vou olhar o que é que Deus está fazendo em Damasco. Só que quando Eliseu chegou lá, glória a Deus, nós vemos que ele tinha uma obra para fazer que Deus mandou Elias e Elias não fez. Que foi ungir um rei para a Síria. Deus tinha falado há muitos anos que ia ungir, há mais ou menos uns 15 a 20 anos, Deus tinha falado que ia levantar um homem chamado Azael para ser rei na Síria.
Irmão, Deus governa as nações. Deus governa as nações, levanta pessoas sem ser crente. Azael era crente? Era, irmão? Não. Mas Deus já tinha falado pela boca de Elias que iria ungir um rei chamado Azael na Síria. Glória a Deus. Vamos ver isso em 1 Reis. Quando Elias estava desanimado, 1 Reis 19, versículo 15 e 16. E o Senhor disse a Elias, isso aí foi no tempo que Elias ainda estava na terra. Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Nise, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Deus mandou, fique com o texto, por favor, aí. No 16. Deus mandou Elias ungir 3 pessoas. Disse, unja Jeú, filho de Nissi. Unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá. Volta por favor para o 15, eu ouvi um lapso. E o Senhor lhe disse, vai, volta pelo teu caminho, para o deserto de Damasco, vem e unge Azael, rei sobre quem? Síria. Só, irmão, que não sabemos, Elias não cumpriu essa ordem. Elias subiu para o céu 10 anos depois. Quando Deus deu essa ordem a Elias, passaram-se 10 anos e Elias não cumpriu essa ordem de ungir Azael. Por quê? Não sabemos. Quem foi que ungiu? Uns 15 a 20 anos depois, quem foi que ungiu, meus amados irmãos? Eliseu. Ele mandou ungir Jeú também, rei de Israel, mas Elias não ungiu. Quem ungiu também não foi nem Eliseu, foi um profeta anônimo que Eliseu mandou, um jovem. São mistérios que a gente só vai saber quando chegar onde, meus irmãos? No céu, não sabemos. Deus mandou Elias, mas Elias só ungiu Eliseu. Nem ungiu Jeú, rei de Israel, e nem ungiu Azael, rei da Síria. Porque eu não sei. E nem me pergunto, porque eu não sei. Tem coisa na Bíblia que eu não sei. Só quem sabe tudo da Bíblia é o Espírito Santo. Pastor, o senhor sabe tudo da Bíblia, eu não sei nem o dízimo. A Bíblia é profunda demais. É muito mistério. Só o Espírito Santo é quem pode nos revelar. Aleluia! Então, irmãos, ainda precisava ser cumprida esta profecia de ungir Azael, rei da Síria. Glória a Deus! E Eliseu foi lá, a priori, para visitar a nova congregação. Mas Deus tinha o mistério de ungir Azael. E quando Eliseu chegou lá, irmãos, Eliseu foi corajoso. Irmão, o profeta tem que ser corajoso. Pastor mole, pastor que tem medo, presbítero que tem medo, evangelista que tem medo, missionário que tem medo. Minha avó dizia, medo é manha. Medo é manha. Vocês veem que Eliseu foi para a Síria. E Eliseu, irmão, era patriota. Vocês vejam que Eliseu se meteu em várias encrencas com a Síria. Eliseu se meteu em várias encrencas com a Síria. E Eliseu era patriota. Pois Eliseu sempre ficava a favor de Israel e contra a Síria. Ele sempre ficava a favor da sua pátria. Nós estamos num clima do anticristo, que essa palavra patriota hoje é uma afronta. Querem rasgar a bandeira do país, querem pisar o país, querem pegar o país e entregar a outras nações, querem proibir até de usar a bandeira nacional. Mas Eliseu era patriota, Eliseu amava Israel, Eliseu amava a sua pátria. Pastor, como é que o senhor prova que Eliseu amava Israel? Ele amava porque quando o rei da Síria fazia planos de matar o rei de Israel, eu não vou ler porque não dá tempo, mas vocês estão lembrados que o rei da Síria fazia planos de matar o rei de Israel? E Deus revelava a quem esses planos que ele fazia lá? Revelava a Eliseu. E Eliseu fazia o quê?
deixava o rei de Israel morrer. Eliseu fazia o quê? Contava ao rei de Israel e dizia: rei de Israel, não vá por tal lugar, porque o rei da Síria mandou uma escaramuça para lhe pegar. Olha, você veja só, e o rei de Israel não era boa bisca. O rei de Israel era filho de quem? Me ajudem, por favor. Era filho de Jezabel e filho de quem? De Acabe. Mas Eliseu amava o rei. E Eliseu protegia seu rei. Por que é que a gente ora tanto pelo Brasil? Por que é que a gente ora pelo nosso presidente? Por quê? Tem gente que não gosta. Mas eu oro porque Eliseu protegia o seu rei. Eliseu denunciava ao rei as escaramuças. E eu oro pela minha pátria. E eu oro pelo meu presidente. Porque Eliseu orava pela sua pátria e guardava, preservava seu presidente. Quando tinha uma escaramuça, Deus revelava quem? Quando o rei da Síria colocava uma escaramuça, Deus revelava quem? E Eliseu ficava calado, não era assim? Eliseu denunciava ao rei de Israel: olha, não passe não, que o rei da Síria botou lá uma arapuca, uma armadilha para lhe pegar. E a gente fica orando pelo nosso presidente por causa das arapucas, das armadilhas que colocam contra ele. Aleluia! Então Eliseu era patriota ou não era? Era ou não era, irmão? Eliseu, quando o rei da Síria, eu não vou ler também porque já preguei. Quando o rei da Síria mandou um exército para prender Eliseu, Eliseu orou e eles ficaram o quê? Ficaram o quê, irmão? No capítulo 6, eles ficaram o quê, meus irmãos? Cegos. Cegos. E Eliseu pegou os cegos pela mão, fez uma fila. Estão lembrados que Eliseu mandou fazer uma fila, cada um pegado na mão? E Eliseu saiu guiando os cegos até o centro de Samaria. Será que essa notícia chegou na Síria? Chegou ou não chegou? Chegou. Então, na Síria, Eliseu era tido como inimigo. Vocês estão lembrados quem foi que profetizou a abundância de alimento? Quem foi que profetizou no cerco de Samaria, no capítulo 6 e 7? Quem foi que profetizou que Deus ia expulsar os sírios e ia mandar muito alimento? Quem foi que profetizou? Eliseu. E Eliseu era conhecido na Síria? Era conhecido como inimigo. Porque Eliseu sempre estava a favor de seu país. Eliseu sempre estava a favor de Israel. E a Bíblia manda nós orarmos pela nossa pátria. A Bíblia manda nós orarmos pelo nosso rei, pelo nosso presidente. Eliseu era patriota. E o patriota não era bem visto na Síria. Porque por causa de Eliseu, todo o projeto da Síria era frustrado. Por causa das orações de Eliseu, todo o projeto da Síria era frustrado. Mas Deus mandou Eliseu lá e ele disse: eu vou visitar os novos crentes. Eu vou visitar a congregação, eu vou. Isso é um ensino para pastor. Pastor que recebe uma ameaça, um maloqueiro diz: se for hoje eu vou quebrar no pau. E o pastor: vou não. Vai dirigir o culto? Não vou não, meu irmão, que o maloqueiro disse que vai quebrar no pau. Isso é pastor? Pastor vai, se for para quebrar no pau, quebra, mas ele vai. E Eliseu foi para Damasco. Eliseu foi para o ninho dos seus inimigos, foi para o ninho dos seus adversários. Ele foi lá visitar a congregação de Naamã, foi levar a palavra, foi profetizar, foi edificar aqueles novos convertidos lá da Síria. Só presta quando foi consagrado. Aqui foram consagrados diáconos, foram consagrados presbíteros, foram consagrados evangelistas, foram consagrados pastores. E toda vez eu li aquela palavra: receba o Espírito do Senhor, o Espírito de conselho e fortaleza. Para ser obreiro tem que receber o Espírito de fortaleza. Para não ter medo de dar doutrina, para não ter medo das lutas que surgem. O Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu. E a Bíblia diz que Deus dá ao obreiro o espírito de conhecimento, o espírito de fortaleza. O obreiro que é obreiro, ele tem que receber uma fortaleza para não ter medo de nada. E Eliseu foi lá. Só que quando Eliseu chegou lá, o rei da Síria estava doente, que era Ben-Hadad.
O rei que Eliseu frustrara os planos. O rei que Eliseu frustrara os planos agora estava doente. O rei estava doente. Glória a Deus. O rei estava doente. E Eliseu chega lá, possivelmente não sabia que ele estava doente. E quando Eliseu chega, irmãos, nós vemos ali que Naamã já não era mais o oficial do rei. Vocês estão lembrados que quando Naamã voltou para a Síria, o que foi que ele pediu a Eliseu? Ele disse: Eliseu, me dê licença, me perdoe, porque eu sou o chefe do gabinete, eu sou o líder, eu sou o general, e eu, quando vou para o templo com o meu rei se ajoelha e ele se encosta no meu ombro. Foi assim ou não foi? Quem conhece a Bíblia sabe. Ele se encosta no meu ombro. O senhor me perdoe? Eliseu disse: vai em paz. Quer que eu aprendo isso? Nós não devemos apertar os novos crentes. Às vezes eu vejo coisa na igreja que não era para ver. Costumes. A pessoa aceita Jesus e ainda fica com alguns costumes, mas se ele se converteu mesmo, o Espírito Santo vai fazer aquele mau costume sair. Quem diz amém em nome de Jesus? Você vê que Eliseu não forçou. Eliseu disse: vai em paz. Mas o que é que acontece, pastores? O que eu aprendi hoje é que quando Eliseu vai para a Síria, Naamã já não era mais o chefe. Agora quem era o chefe, quem era o principal do rei, não era mais Naamã, agora era Azael. Quer dizer que Naamã, ou ele pediu demissão, ou o rei se aborreceu com ele e demitiu do cargo. Porque Naamã, chegou um tempo que Naamã disse: eu não vou mais não na casa de Rimon. Vou mais não. O Espírito Santo foi trabalhando na vida dele, e ele foi se sentindo mal quando ia na casa do ídolo. Você vê que ele não é mais pastor Alberto. Quem é agora o chefe de gabinete? Quem é agora o homem de confiança do rei? Me ajudem, por favor. Quem é agora? Azael. Já não é mais Naamã. Quer dizer que Naamã já não ia mais nos templos dos ídolos com o rei. Aleluia! Irmão, quando a pessoa se converte, o Espírito Santo ensina o que é bom e o que é ruim. Você vê que quando ele se converteu, ele pediu licença para ir com o rei ao templo dos ídolos. Mas agora, alguns anos depois, ele não é mais o chefe de gabinete do rei. Ele não é mais o homem de confiança do rei. Agora quem é o homem de confiança é Azael. Quer dizer que ou Naamã foi demitido por não ir mais, ou Naamã, por questão de consciência, ele mesmo pediu demissão. Deus trabalha na vida. Quando tem um avivamento, a obra é completa. Quando tem um trabalhar de Deus, a obra é completa. Irmão, a pessoa mesmo se aborrece do que não presta. Quando tem tempo de avivamento, a pessoa mesmo, quando ela vê uma coisa nela que não está certo, ela mesmo se aborrece e ela mesmo tira. Ela mesma tira, ela mesmo joga fora. Naamã jogou fora o cargo. Veja só, irmão, Naamã jogou fora o cargo, porque o cargo dele exigia que ele fosse ao templo do deus Rimon, com o rei. E agora Naamã não é mais, porque Naamã agora estava virado num profeta. Naamã agora estava virado num sacerdote do Deus Altíssimo. Aí agora ele não é mais chefe do gabinete do rei. A quem agora? Me ajudem. Quem agora? Quem é que o rei manda para se encontrar com Eliseu? Azael. Glória a Deus. Irmãos, quando é época de avivamento, irmãos, as almas se convertem, elas se convertem mesmo. Quando é o Espírito Santo trabalhando, a pessoa mesmo, né? Glória a Deus. Às vezes tem irmãs que aceitam Jesus e usa cada costume ruim, né, irmãos amados? Uma vez vem do mundo com a calça cocotinha. Glória a Jesus. Coladinha. Se ela se converteu mesmo, não precisa nem o pastor mandar. Precisa, irmão, o pastor mandar? Se converteu mesmo, ela mesmo meu Deus, que armada do cão. Quero mais não. Não é verdade, irmão? É ou não é? É ou não é, igreja? É. Às vezes vem para a igreja com uma mini saia, uma saia menor
de que as penas de uma Juriti. Aí vem para a igreja. O pastor não precisa dizer nada. Se converteu mesmo, se o Espírito Santo agiu, ela não quer mais não aquele negócio. Ela joga fora, não, Deus me livre. É verdade ou não, irmãos amados? Às vezes vem com as unhas pretas, parece que levou um machucão na unha. Vem com as unhas pretas para a igreja. Ou então uma verde, uma azul, uma vermelha, uma amarela, uma roxa, fazendo medo das crianças. Glória a Deus. Mas se ela se converter mesmo a Deus, precisa o pastor falar nada? Precisa não. Precisa não. A pessoa mesmo, ela sente. Meu Deus, que marmota é essa? Oxe. Traz acetona. Glória a Jesus. Porque essas coisas, irmão, não precisa o pastor apertar. Se a pessoa se converteu a Deus, você vê que Naamã, o profeta mandou ele deixar de ir na casa de irmão. O profeta Eliseu mandou? Mandou ou não? Não mandou. Eliseu não mandou ele na casa de irmão. Deixar de ir na casa. Mas você vê que agora ele já não vai mais. Deus trabalhou na vida de Naamã. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele ensina todas as coisas. O pastor ensina as coisas mais difíceis, né? O pastor ensina aos crentes a doutrina e essas coisas pessoais. O Espírito Santo é quem vai o quê, meus amados irmãos? As coisas pessoais. Não precisa o pastor agredir as pessoas, não precisa o pastor xingar as pessoas, não precisa. O Espírito Santo vai revelando e vai trabalhando na vida das pessoas. Quem pode dizer glória para Deus por isso? Então, irmãos amados, nós vemos agora que o homem era Azael. E o rei, a notícia chega que Eliseu chegou. Vamos ver isso no capítulo de número 8, versículos 7 e 8, por favor. Depois veio Eliseu a Damasco, estando Ben-Hadad, rei da Síria, doente, e lhe anunciaram, dizendo: o homem de Deus é chegado aqui. Irmãos amados, a fama de Eliseu ultrapassara Israel e chegar à Síria. Quando Eliseu chega na Síria, o povo da Síria, o povo pagão, diz: o homem de Deus chegou. Irmão, o homem de Deus ele é respeitado dentro da igreja e ele é respeitado. O homem de Deus, o pastor, ele tem que ter bom testemunho dos de dentro da igreja e ele tem que ter bom testemunho dos de fora da igreja, dos pagãos. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Convém que o homem de Deus tenha bom testemunho dos que são ou dos que estão de fora. Eliseu tinha testemunho em Israel e Eliseu tinha testemunho na Síria. A boa notícia vai, a ruim vai, mas a boa também vai. Se você for um homem de Deus, todo mundo saberá. Se você for uma mulher de Deus, todo mundo saberá. Aleluia! Glória ao nome santo de Jesus Cristo nesta noite. E Eliseu foi para lá, irmãos. E a notícia correu, o homem de Deus chegou aqui. E a notícia foi bater no palácio. Chegou ao palácio do rei. E o rei estava doente. Segundo o contexto bíblico, era uma febre. Uma febre que ele ficava em brasas. Porque era preciso molhar panos. Era preciso tratá-lo com água fria em panos, em tecido. Pegavam panos, segundo o contexto que a gente vai ver depois, não hoje. Pegavam toalhas, pegavam lençóis e molhavam os lençóis e cobriam o rei. Cobriam o rei para que era um tratamento terapêutico, era uma terapia para que ele diminuísse a febre, para que ele diminuísse a quintura. Louvado seja Deus! O rei estava com uma febre, estava com uma doença que não sabemos diagnosticar o que era, porque eu não sou médico. E também só com esse texto não dá para discernir que doença era, mas era uma doença de febre. E era preciso colocar panos molhados sobre ele.
E ele disse: se o homem de Deus chegou, Azael, corra lá e vá saber se eu vou ficar curado ou não. Aleluia. Irmãos, me diga uma coisa. O rei da Síria, pelo que Eliseu fazia com a Síria, era para gostar ou era para ter raiva de Eliseu, o rei da Síria? Não, pelo que Eliseu fazia. Toda vez que ele preparava uma escaramuça, Eliseu desmanchava. Toda vez que ele mandava atacar, Eliseu desmanchava. Era para o rei da Síria ter carinho ou ter raiva de Eliseu? Ter raiva. Mas, irmão, quando Deus quer, até os nossos inimigos passam a se curvar diante de nós. Irmão, as pessoas que lhe odeiam, Deus vai trazê-las. Aquele chefe que lhe odeia, aquele vizinho que lhe odeia, aquele colega que lhe odeia, aquele superior que lhe odeia, aquela pessoa que quer o seu mal, Deus vai quebrantar aquela pessoa e ela vai chegar cordeirinha. O que foi que Deus mandou para o rei o rei de Damasco, o rei da Síria, para ele ficar quebradinho? Me ajudem, o que foi que Deus mandou para ele? Que ele ficou bem humildezinho. Mandou uma febre braba. Irmão, Deus tem como amansar nossos inimigos. Mandou uma febre. Bastou uma febre, ele ficou. Quando soube que Eliseu chegou, o menino, Azael, meu filho, vá atrás do homem de Deus, para saber se eu vou ficar curado ou não. Já. Irmão, homem de Deus, irmão, homem de Deus e mulher de Deus não vence não, já é mais do que vencedor. Dê glória para Jesus nessa noite. Você não é vencedor não, você é mais do que vencedor. Deus sabe trabalhar, irmão. Mandou uma febre, uma doença braba, uma febre braba. Nós dizemos braba, né? Mas é brava o nome correto. Mandou uma febre brava para o rei da Síria, Ben-Hadad, e ele ficou se tremendo quando soube que Eliseu estava na Síria. Se ele tivesse bom, se ele tivesse curado, o que era que ele tinha mandado fazer? Me ajudem, por favor. Tinha mandado matar Eliseu, era ou não era? Mas agora doente, a brabeza acabou-se. Mandou antes, né? Hein? Mandou buscá-lo antes. Meus irmãos, teve uma vez que ele mandou buscar Eliseu, não foi? Prender Eliseu para levar para a Síria? Foi ou não foi? Mas agora, quebrado, irmão, Jesus sabe trabalhar com teus inimigos. Você não precisa brigar com ninguém. A peleja é do Senhor. Quem vai pelejar é o Senhor. Quem diz glória a Deus por isso, Deus vai trabalhar na vida do rei da Síria e ele vai chegar quebradinho. Vai chegar mais quebrado do que arroz de terceira. Vamos ver Provérbios 16 e 7, por gentileza. Provérbios 16 e 7. Olha que coisa linda. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até os seus inimigos faz que tenham paz com ele. Aleluia. Se eu fosse você, eu grifaria esse versículo. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, quer dizer, se você agradar a Deus, até a seus inimigos, Deus faz que tenham paz com você. Quem é que faz isso? Quem é que faz isso? Quem é que faz isso, meus amados irmãos? Deus é quem faz isso, irmãos. O inimigo não tem inimigo forte quando Deus amansa. Deus faz com que os nossos inimigos tenham paz conosco. Louvado seja o nome dele de eternidade em eternidade. Deus está mandando dizer que aquele seu adversário, ele vai chegar um cordeirinho, ele vai chegar mansinho. Você acredita que Deus faz assim? Parece que vocês não estão acreditando. Vocês acreditam que Deus faz assim, irmãos amados? O que foi que Deus mandou para Azael? Para o rei da Síria, para Ben-Hadad? Uma febre. Agora você não vai pedir para Deus mandar febre para ninguém. Você não vai pedir febre, você não vai pedir praga. Não, você vai orar por ele. Agora Jesus é quem sabe o que é que vai fazer.
Pastor, pois então eu vou pedir uma praga. Eu tenho uma pessoa que me odeia, eu vou pedir uma praga. Vou pedir uma sarna cassimira. Quando coça, sai as tiras. Não, peça não, glória a Jesus. Não peça essa sarna cassimira para ninguém. Jesus resolve esse problema. Sua oração é essa. Jesus resolve esse problema. Jesus é quem sabe o que é que vai fazer. Não é você quem vai dizer a Jesus: Jesus, faça isso. Não, você ora, se entrega nas mãos de Deus. Jesus, eu me entrego nas tuas mãos. E outra coisa, não é para entregar ele, é para se entregar nas mãos de Deus. Sabia disso, irmão? Ah, pastor, eu vou entregar o meu inimigo na mão de Deus. Não, não é para você entregar o inimigo, é para você se entregar. Pastor, está na Bíblia? Está fora do script. Mas vamos para a primeira carta de São Pedro, capítulo 4. Primeira carta de São Pedro, capítulo 4. Glória a Deus. Primeira carta de São Pedro, capítulo 4, versículo 19. Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomende-lhe a sua alma, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomende-lhe a sua alma. Você encomenda a sua própria alma a Deus. Jesus, eu me entrego nas tuas mãos. Você não vai entregar o seu inimigo nas mãos de Deus, você vai se entregar. Jesus, eu me entrego nas tuas mãos. Porque se você orar e dizer: Jesus, eu entrego ele na tua mão, Jesus, você pode até o seu coração alimentar uma vingança. Você não entrega ele, você se entrega. Quem diz amém? Amém. Quando alguém estiver fazendo mal a você, você diz: Jesus, eu estou nas tuas mãos. Eu. Entregue-lhe a sua alma. Leia de novo. Põe na tela, se for possível, por gentileza. Olha aí, irmãos. Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomende-lhe a sua alma, como ao fiel Criador, fazendo o bem. É para encomendar a alma do seu adversário ou é para encomendar a sua própria alma? Encomende a sua alma ao fiel Criador. Agora, o que Deus quiser mandar para ele, é problema de Deus, não é seu não. Ah, irmão, eu vou pedir para ele levar uma topada e arrancar a cabeça do dedo. Não, peça não. Se você pedir, quem vai levar a topada é você. A Bíblia manda, ora por ele e se entrega nas mãos de Deus. Aí Deus vai e sabe o que é que vai fazer com ele. Como fez com o rei da Síria. Como fez com o rei Hadadezer. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O homem ficou mansinho. Glória a Deus. Versículo 8, por favor. Então o rei disse a Azael: toma um presente na tua mão e vai a encontrar-te com o homem de Deus e pergunta por ele ao Senhor, dizendo: ei, de eu sará dessa doença? Não, com essa fala não está doente não, já morreu. Glória a Jesus. Já morreu. A fala dessa. Glória, já está se entregando. Só falta botar a vela na mão do rei, desse jeito. Então, irmãos amados, e ele mandou um presente. Mandou um presente para Eliseu, o rei da Síria, que era inimigo de Eliseu, agora mandou um presente. E foi uma caixa de chocolate. Bom garoto, foi assim? Foi não. Foi da Cacau Show? Foi não. O que foi que ele mandou? Veja o versículo 9. Ele mandou de presente. Foi, pois, Azael encontrar-se com ele e tomou um presente na sua mão, a saber, de tudo que era bom de Damasco, 40 camelos carregados. E veio e se pôs diante dele e disse: teu filho Ben-Hadad, rei da Síria,
me enviou a ti a dizer: sararei eu desta doença? Mas, irmão, mandou 40 camelos, carregado do bom. Irmão, quem é que faz isso? Parece que vocês não estão ligados. Teve um pregador aqui essa semana que dizia: vocês estão comigo? Vocês estão comigo? Vocês estão no culto? Glória a Deus. 40 camelos carregados do melhor que havia na Síria. E a Síria era o entreposto comercial do Oriente Médio. Toda seda fina, todo linho, todas joias de ouro, todas joias de prata, todas frutas cristalizadas, roupa, calçado, joias, cintos, tudo que tinha de bom e de melhor era negociado em Damasco, na Síria. E a Bíblia diz que ele pegou 40 camelos, carregados do bom e do melhor, e mandou de presente para Eliseu. Irmão, Deus faz isso ainda hoje? Faz ou não faz, irmãos? Quem te odeia vai mandar 40 camelos carregados para você. Aleluia. É Deus que faz isso, irmãos. Creia. 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 Interessante, o presente de Naamã, Eliseu rejeitou. Mas o presente do rei da Síria, Eliseu não rejeitou. Por que Deus rejeitou? Porque Eliseu rejeitou de Naamã e não rejeitou do rei da Síria. Porque o presente de Naamã, você vê que Naamã foi tratado com desprezo por Eliseu. Primeiro, Eliseu nem foi falar com ele. Eliseu mandou um recado. Estão lembrados? Eliseu ficou dentro de casa, nem veio falar com Naamã. Mandou alguém falar com Naamã. Mandou ele se lavar, não foi nem falar com ele, nem olhou para a cara dele. E depois não recebeu o presente. Por quê? Porque Naamã, irmão, Deus tinha uma obra espiritual com Naamã. Naamã ia ser obreiro. E obreiro tem que passar na prova. Aleluia. O obreiro tem que ser pisado. A Bíblia diz que para ser obreiro, primeiro seja provado. Não é assim que a Bíblia diz? Para ser diácono, primeiro seja provado e depois sirva. Depois de provado. Você vê que Eliseu não olhou para a cara de Naamã. Eliseu não recebeu o presente de Naamã. Eliseu não deu o mínimo valor a Naamã. O que era aquilo? Era Deus queria fazer duas curas em Naamã. Queria fazer a cura da lepra e a cura do orgulho. E a cura espiritual. E Naamã ia ser ministro de Deus. E para ser ministro de Deus, o preço é mais caro. Para ser ministro de Deus, é pisado no pilão. E peneirado na peneira fina. Glória a Jesus nessa noite. Tem obreiro aqui, irmão, que já foi pisado, foi humilhado. Mas depois Deus mandou 40 camelos e Deus mandou bênção para ele. Meus irmãos amados, observem que o profeta mandou 40 camelos e Eliseu recebeu. E Eliseu recebeu porque a obra de Deus precisava. Quantos profetas tinha lá na terra de Israel? Quantos profetas tinha pobres? Quantos profetas tinham na terra de Israel? Quantas casas, quantas congregações para construir? Os irmãos estão lembrados que eles construíam congregações? Estão lembrados? Estão ou não estão? Sim. Aquela do machado, o que era que eles estavam fazendo quando o machado caiu na água? Eles estavam fazendo uma congregação. Então Eliseu precisava construir congregações, Eliseu precisava sustentar profeta, Eliseu precisava sustentar viúva. Então Eliseu recebeu oferta, não recebeu de Naamã, mas recebeu do rei. O que Eliseu fez com aqueles presentes, só a eternidade vai revelar. E ele estava na Síria. Sim. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui que Deus, ele trabalha em favor dos seus. Glória a Deus, Deus trabalha em seu favor, irmão. O seu inimigo, Deus lhe trouxe aqui, ou Deus mandou você ligar a internet para lhe dizer que se você agradar a Deus, os seus inimigos não vão prevalecer, eles vão se tornar seus amigos. Quem crê, dê um glória para Deus, e eles vão mandar 40 camelos de presente para você.
Isso não é história da carochinha, isso é fato. E eu sou testemunha disso. Eu sou testemunha. Eu não vou contar a experiência, porque não convém contar a experiência própria, mas isso aqui é verdade. Isso aqui acontece porque já aconteceu comigo. Pessoas que me odiavam, pessoas que me tinham em suspeita, pessoas que não me queriam bem, depois se tornaram pessoas amigas. Deus não vai acabar com seus inimigos, Deus vai fazer deles seus amigos. Quem crê, diga glória para Jesus. Deus só vai acabar com ele se ele não prestar para nada, aí Deus acaba. Mas se Deus vê que ainda dá para aproveitar alguma coisa, ele vai tornar seu amigo. Dê glória para Deus nessa noite. Eu já vi Deus fazer isso na minha vida. Já vi Deus fazer. Eu posso dar testemunho dessa verdade, porque eu já vi Deus fazer. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Só que comigo foi o contrário. Em vez da pessoa me dar alguma coisa, eu fui quem tive que dar ela. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu não tenho mais isso, não tenho mais isso. Aleluia. Bendito seja Deus para sempre. Meus amados irmãos, o homem de Deus, ninguém vence esse homem de Deus. Vamos ver Apocalipse 3:9. Apocalipse 3:9, por gentileza. Apocalipse 3:9. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Os que são da sinagoga de Satanás, Jesus vai trazê-los a seus pés. Jesus vai trazê-los a seus pés e vai mostrar que ama você. Vai mostrar a eles que ama você, que você é amado de Deus, você é amada de Deus, você é querido de Deus, você é querida de Deus. Dê glória para Jesus. Vai chegar a seus pés e vai dizer: realmente Deus ama você. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Tem mais referência, mas não vai dar para ler. Vamos ver o que é que eu aprendo mais aqui. Capítulo 8, versículo 5. Glória a Deus. Aliás, capítulo 8, versículo 9. Foi, pois, Azael encontrar-se com ele e tomou um presente na sua mão, a saber, de tudo o que era bom de Damasco, 40 camelos carregados. E veio e se pôs diante dele e disse: teu filho, Ben-Hadad. Ainda chamou de meu pai, não foi? Se eu sou seu filho. Dê glória para Deus, irmão. Aquele que lhe odeia vai lhe tomar a bênção. Bênção, mamãe. Bênção, papai. Diga amém em nome de Jesus. Ainda disse: olha, é teu filho Ben-Hadad, é teu filho. Mas um dia desse você mandou prender Eliseu, foi ou não foi? Cabra ruim. Mas agora chegou dizendo: bênção, papai Eliseu. Teu filho mandou um presente para o Senhor. Aleluia. E o presente era o quê? Só repetindo para fixar na memória. O presente era o quê? 40. 40 o quê? Camelos carregados. De quê? De tudo que era bom de Damasco. Do bom e do melhor. Meus irmãos, o que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo, irmão, naquele tempo, todo mundo que ia procurar um profeta levava um presente. Levava uma oferta. Todo mundo, porque o profeta ministrava e eles sustentavam o profeta. Todo mundo que ia procurar o profeta, todos os que iam procurar o profeta, levavam alguma coisa. Porque eles se serviam do profeta, mas eles cuidavam do profeta. E o que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo que a oferta deve ser de acordo com a condição do ofertante. Ben-Hadad era o quê? Ben-Hadad era o quê? Me ajudem, por favor. Rei. Ele estava dando 40 camelos de acordo com a sua condição. Já teve um outro que procurou Samuel e levou uma ofertinha desse tamanho. Vamos ver isso em 1 Samuel, capítulo 9, versículos 6 a 8. Quando Saul perdeu as jumentas, Saul estava sem dinheiro, Saul ainda era pobre, Saul era de uma família pobre. E, meus amados irmãos, ele não tinha nada para levar ao profeta. Mas o servo dele, que era pobre também,
tinha o quê? Vamos ver o que era que ele tinha. Porém ele lhe disse: eis que há nesta cidade um homem de Deus, e homem honrado é. Tudo quanto diz, sucede assim infalivelmente. Vamos-nos agora lá. Porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Prossiga. Então Saul disse ao seu moço: eis, porém, se lá formos, que levaremos então àquele homem? Porque o pão de nossos alforjes se acabou, e presente nenhum temos que levar ao homem de Deus. Que temos? Prossiga. E o moço tornou a responder a Saul e disse: eis que ainda se acha na minha mão 1/4 de um siclo de prata, o qual darei ao homem de Deus, para que nos mostre o caminho. Era como se fosse hoje 25 centavos. Era como se fosse hoje 25 centavos. Era a única oferta que o servo de Saul tinha. 1/4 de um ciclo de prata. Vamos fazer uma comparação mal feita, mas vamos dizer para que os irmãos entendam. 1/4 de R$1. Quanto é 1/4 de R$1? 25 centavos. 25 centavos. Era como se ele tivesse 25 centavos. Louvado seja Deus. Era como se ele tivesse 25 centavos para levar o profeta. E Samuel recebeu os 25 centavos de Saul e do seu servo? Me ajudem, por favor. Sim. Sim ou não? Sim. O profeta recebe tanto 25 centavos como recebe 40 camelos. Carregado. Porque a oferta é de acordo com a condição do ofertante. Agora, se o rei Azael, aliás, se o rei Ben-Hadad tivesse mandado 25 centavos, era o quê? Era uma oferta ou um insulto? Um insulto. Era uma oferta ou um insulto? Um insulto. Irmão, a oferta tem que ser de acordo com o ofertante. Não dê sua oferta de pobre se você é rico. Não dê oferta de pobre. Quem deve dar oferta de pobre é o pobre, e Deus recebe. Agora, se você tem condições, dá uma oferta de pobre. Se você tem condições, dá uma oferta de pobre, não é possível. Você vai receber uma maldição. A viúva, para completarmos este pensamento, a viúva de lá de São Lucas 21, que deu 2 pequenas moedas. Deus recebeu aquelas 2 pequenas moedas dela? Sim ou não? Por quê Deus recebeu aquelas 2 pequenas moedas? Porque ela era viúva pobre. Era tudo que ela tinha. Eu aprendo nesse texto que os nossos dízimos e as nossas ofertas devem ser de acordo com a nossa prosperidade. Se você, irmão, tem gente rica que dá uma oferta de pobre. Se Deus lhe abençoou, você não pode dar uma oferta de pobre. Por que o dízimo é justo? Porque o dízimo é de acordo com quanto a pessoa ganha. Quem ganhou R$1.000 vai dar o quê? E quem ganhou 10 mil? E quem ganhou 100 mil? Então é proporcional, é justo. O dízimo é a coisa mais justa que existe. Porque ele é de acordo com a prosperidade da pessoa. Você vê que o profeta Samuel recebeu 25 centavos. Jesus recebeu 2 pequenas moedas de pessoas pobres. Mas você que é rei, você que tem uma melhor condição, você não pode dar uma oferta de pobre. Tem gente que bota R$5 na missão, R$10 na missão. Deus recebe. Uma pessoa humilde que ganha um salário mínimo, ela coloca 10, R$20 na missão. Deus recebe? Recebe ou não recebe? Mas se o empresário botar R$10 na missão, R$20 na missão, é uma ofensa a Deus. Porque Deus abençoou ele muito. Deus abençoou ele muito, então ele tem que contribuir de acordo com o que Deus lhe abençoou. De acordo com o que Deus o fez prosperar. Quem aprende isso, dê um glória para Jesus nessa noite. Vai ter uma campanha para comprar um som, uma hipótese, a igreja vai comprar um som de 100 mil. Uma hipótese, que hoje em dia qualquer sonzinho, um sonzinho desse hoje, quanto é um som desse hoje aqui, irmão? 200 mil? Pronto, esse som nosso, o rapaz que trabalha com som, esse som nosso é R$200 mil hoje. Quando nós compramos era 70. Foi 70, quase 80 mil reais. Hoje é 200 mil. Vamos fazer uma campanha para comprar um som para a igreja. Aí, uma viúva, coitada, pobre, dá R$10. Deus recebe?
Mas se eu der 10 reais, Deus não recebe não. Se eu der 10 reais, Deus não recebe. Porque Deus me deu mais do que isso. Se um empresário der 50 reais, um empresário forte, um empresário rico, um empresário que ganha bem, que tem vaca, que tem boi, tem carneiro, tem bode, tem porco, tem porca, tem galinha. Aí ele pega 100 reais e dá de oferta para comprar um som de 200 mil. Deus não recebe. Porque ele deu muito aquém do que Deus lhe deu. Você vê que o rei, você vê que o servo de Saul, ele deu quantos centavos para o profeta Samuel? O servo de Saul deu quantos centavos? 25. E Deus recebeu? Porque eles não tinham nada. Agora, quem prosperou muito, tem que contribuir muito. E não é o pastor quem vai dizer quanto você vai contribuir. Quem vai lhe dizer é a sua consciência. Quem diz aleluia para Jesus? Se o rei da Síria mandasse R$1 para o profeta, o rei da Síria, Ben-Hadad, ele estaria honrando o profeta ou afrontando o profeta? Ele estaria honrando a Deus ou afrontando a Deus? Afrontando porque Deus deu muito a ele. Ele era o rei do maior reino do Oriente naquela época. Era o rei do reino mais rico do Oriente. Então ele mandou 40 camelos, porque foi de acordo com a sua prosperidade. Vamos ler 1 Coríntios 16. 1 Coríntios 16. 1 Coríntios 16 e 9. 1 Coríntios 16 e 9. Não. 1 Coríntios 16, 1 e 2. Foi erro meu. 16, 1 e 2. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade. Somente até aí. Paulo estava fazendo uma campanha para os pobres da Judéia, e ele disse: cada um no primeiro dia da semana, que é o domingo, que era o dia de maior culto na igreja cristã, que a igreja cristã sempre observou o domingo, disse: no primeiro dia da semana, leve o que puder ajuntar, cada um conforme a sua. Se eu fosse você, eu grifaria. Olha com o que é que eu ando. Glória a Jesus. Agora na festa eu gravei muitos versículos, eu grifei. Os homens de Deus diziam coisa importante e eu já estava com um lápis desse grifando. Conforme a sua prosperidade. Quem prosperou pouco, dá pouco. E quem prosperou médio, dá médio. E quem prosperou muito, porque a Bíblia diz que é para contribuir de acordo com a sua prosperidade. Dá para dizer um glória para Jesus, irmão? Não venha trazer mixaria para Jesus se Deus lhe abençoou. Não traga mixaria. Não traga mixaria se Deus lhe abençoou. Não traga mixaria para a obra de Deus. Porque você, em vez de ser abençoado, vai ser amaldiçoado. Porque você deu mixaria quando Deus lhe abençoou muito. Bendito seja Deus, é para contribuir de acordo com o quê? Conforme a doutrina paulina. Você vê, irmão, o Antigo Testamento casa com o Novo. O Antigo Testamento coincide com o Novo. Glória a Deus, um homem só tinha 25 centavos e deu, e o outro que era rei, deu 40 camelos carregados do que é bom e do que é melhor. Para encerrar, só um minuto, por favor. Meus amados irmãos, o rei da Síria era pagão ou era servo de Deus? Ele conhecia a Bíblia, ele conhecia a verdade, e ele procurou quem? Na hora da aflição, ele procurou quem? Ele procurou o homem de Deus. Agora, no livro de Reis, diz que um rei de Israel, o rei de Israel, filho de Jezabel e Acabe, não o atual, mas o outro, adoeceu. Vamos ver isso em 1 Reis, capítulo 1, versículos 1 e 2. 1 Reis, capítulo 1, esse mesmo livro, capítulo 1, não, 2 Reis, perdão, 2 Reis, esse mesmo livro, capítulo 1, versículos 1 e 2. E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu.
e enviou mensageiros e disse-lhes: ide e perguntai a Baal-zebube, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Acasias era filho de Jezabel e de Acabe. Era israelita. Conhecia a palavra de Deus, sim ou não? Sim. Quem eram os profetas que profetizavam lá? Elias e Eliseu. Ele conhecia a verdade ou não? Sim. Pois, irmão, caiu de uma janela, caiu de uma grade. A grade, ele forçou a grade, aquele pesado, gordo. Gente gordo não se encosta em balaustrada, não. Glória a Jesus. Eu acho que ele meio gordo, assim como eu. Aí se encostou na balaustrada, a balaustrada caiu. O serviço estava mal feito. E ele caiu e ficou doente. Aí, em vez de procurar Elias, em vez de procurar o Deus de Israel, ele mandou, por favor, põe em tela outra vez. Ele mandou procurar quem? E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria e adoeceu. E enviou mensageiros e disse: ide perguntai a Baal-zebube, Deus de Ecrom, se eu sararei dessa doença. Uma pessoa que tinha uma doutrina certa, saiu em busca de uma doutrina errada. E o que tinha a doutrina errada, o rei da Síria, Ben-Hadad, que tinha uma doutrina errada, foi procurar a doutrina certa. O que tinha a doutrina certa foi procurar a doutrina errada. E o que tinha a doutrina errada foi procurar a certa. Sempre, pastores, vai haver esses dois grupos. Os que saem para procurar o erro e os do erro que saem para procurar o que é certo. É verdade ou não é, irmãos? É verdade ou não é? Sempre vai haver esse intercâmbio. Tem gente que a gente pensa que é crente firme. Cadê fulano? Ah, irmão, ele agora está em outro lugar aí. Foi procurar outro lugar. Foi procurar Baal-zebube. Foi procurar o Deus de Ecrom. Mas tem gente de lá, tem gente da Síria, que vai vir para cá procurar o Deus de Israel. Acasias vai procurar o Deus de Ecrom. E o rei da Síria vai procurar o Deus de Israel. Sempre vai haver esse intercâmbio. O que está no lugar certo procurando o lugar errado. E o que está no lugar errado procurando o lugar certo. Que Deus abençoe a igreja. Quem pode dar glória para Jesus? Vamos ficar de pé para agradecer ao Senhor pela sua santa palavra.